Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live Tudo Consta, um oferecimento dos meus patronos, www.rodrigoconstantino.com. Vai lá, você pode se tornar um patrono e contribuir com esse programa diário totalmente independente. E claro, venha fazer parte da minha comunidade no Locals, já somos mais de 26 mil pessoas lá, vocês podem postar, sugerir debates, pautas, participar de conteúdos exclusivos e, claro, 1.100 apoiadores, que são aqueles que tornam possível a manutenção e o crescimento desse programa. Vamos lá, porque eu peço desculpas, eu estou com um pouco de dor de garganta, que ontem foi uma grande noite. Eu fui no evento do Jordan Peterson, primeira vez que eu vou, numa palestra ao vivo dele, foi muito legal. Escrevi sobre isso hoje já na Gazeta. Mas veio um frio do nada, um vento, eu não estava preparado, afetou um pouco a garganta. E eu dediquei o final dessa live de hoje, exclusiva para os apoiadores do Locals. Então, se você ainda não é, dá tempo de você se inscrever rapidinho. Deixa eu só autorizar a entrada. Hello? Hi. Yes, thank you. Desculpa, é o moço que vai dar uma limpada aqui no piso. Eu vou, no final, dedicar uns minutos para falar desse livro que eu acho maravilhoso, um livro que me marcou muito, eu li há muitos anos atrás, dei uma relida agora nos meus principais highlights para poder trazer para vocês uma resenha e mandei já também para os apoiadores um texto. Então fiquem tranquilos, porque tem um texto já com a resenha das mensagens principais que eu quero trazer sobre isso, que vai exatamente ao encontro do teor da fala do Jordan Peterson nessa noite de quinta. Ele falou sobre a inveja marxista presente na história bíblica de Caim e Abel. Chegaremos lá, mas antes, vamos abrir falando de guerra cultural. Meus caros, como apontou a minha amiga Renata Barreto, até mesmo conta de luz, sei lá de quê, do governo, chega agora citando Simone de Beauvoir, aquela que era amante de Sartre, se sujeitava a coisas bem bizarras, mas é a guru das feministas, né? Conta de água está aqui escrito. Então, isso serve para mostrar como nós estamos atrasados na guerra cultural. A gente tenta chamar atenção para o assunto, mostrar um filme novo da Netflix, falar da Disney, e os caras estão inserindo Simone de Beauvoir na conta de água. O sujeito recebe a conta de água, tem lá a lacração feminista na conta de água. Nós estamos atrasados, e muito. Ainda sobre a questão das mulheres, me chamou a atenção essa coluna, nunca ouvi falar, Débora Bizarria, é uma economista, falando na Folha de São Paulo que mulheres precisam se ver com a mesma confiança do homem branco. Empresas têm de perceber que confiança não é a mesma coisa que competência. Bom, empresas que precisam de resultados para sobreviver, via de regra, costumam observar essas coisas de meritocracia, produtividade. Mas a colunista traz umas pesquisas e tudo para mostrar que, na média, mesmo para uma competência parecida, controlada, homens brancos, na média, iriam melhores em alguns testes porque demonstrariam mais autoconfiança. Bom, se fosse essa a mensagem, vá lá. Todo mundo precisa de mais confiança, acreditar mais em você mesmo. Claro que isso não pode virar autoajuda chinfrim, tupiniquim. Acredite, olhe no espelho e fala, você pode, yes, you can, e você vai longe. Meu amigo, se eu falar sim, eu posso, eu não vou jogar bola que nem o Neymar. Ponto. Então, tem que ser realista. Mas você desenvolver uma autoconfiança normalmente saudável, fruto de habilidades e esforços adquiridos ao longo do tempo, isso é saudável. E na média, você pode até averiguar ali que em algumas pesquisas os homens se saem melhor, os homens brancos, na média. Mas eu me incomodo muito com esse tipo de texto, porque ele é lacrador do começo ao fim. Ele, no fundo, está querendo endossar aquela narrativa de que o homem branco comanda a sociedade patriarcal, blá, 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 blá. Aí eu pergunto, vocês conhecem quantos homens brancos? Muitos, né? Eles são todos iguais em termos de confiança? Eles exalam a mesma
postura, com peito estufado, cabeça erguida, todos eles são assim? Ou vocês conhecem para todo o perfil? Pois é, né? Então, essa coisa de tratar como um grupo monolítico, o homem branco, isso já é o que mais me incomoda num texto desse tipo. Mas, por falar em mulher, em lacração, em feminismo, em ataque aos homens, está circulando muito hoje esse vídeo hoje, que eu acredito que seja a Xuxa, mas eu confesso que eu tive muita dificuldade para reconhecer, e eu estou sendo sincero aqui, eu não quero ficar nessa live mitando, que é o oposto de lacrar, né? Eu não quero ficar esculachando aparência física, nada disso. Se a Xuxa resolveu consumir a mesma quantidade de Botox que o Dória, o problema é dela. Mas, e ela tinha dito que não ia fazer preenchimento, isso é um problema dela. Não é esse o caso, é que eu realmente tenho dúvidas se é a Xuxa, mas eu acho que é. E aí o ponto é que ela, né, disse que estamos livres do governo, do desgoverno Bolsonaro, feminicídio e tudo mais que esse governo promoveu. E aí, esse gráfico está aqui, é o gráfico que eu trouxe ontem para a live, mostrando que no governo Bolsonaro foi a primeira vez em muito tempo em que houve queda de assassinato de mulher. Queda. Esse aqui é o vídeo. Vocês depois me confirmem se é a Xuxa ou não. Nós, mulheres, estamos passando por momentos muito difíceis, né? Depois desse governo, desse desgoverno, onde o feminicídio cresceu, onde o machismo imperou. Graças a Deus passou e vai passar. Mas a gente tem muito chão pela frente. Até a voz está meio diferente, por isso que eu estou com uma dúvida sincera. Mas alguma agência de checagem foi atrás disso e rebateu a Xuxa ou a sósia dela, mostrando que é fake news isso? Que no governo Bolsonaro foi onde mais mulheres foram salvas. Ah, os fatos. Como eles incomodam quem vive de narrativas. Por falar em Xuxa, parece que ela teria demitido a Andréa Sorvetão, foi excluída do especial da Xuxa, por apoiar Bolsonaro. A Xuxa fez o L, todo mundo sabe, né? O amor venceu, mas não para aqueles que pensam diferente. É um amor muito narcisista. Como quase tudo na esquerda é narcisista. E por falar em amor, o deputado Nicolas Ferreira, que acho que hoje voltou a ser Nicolas Ferreira, ontem ele tinha acordado se sentindo Nicole, é um direito dele, segundo o movimento trans, ele foi hostilizado por uma tal de Ana Paula Renault, parece que é ex-BB, eu nunca vi na vida, né? Uma pessoa lacradora, dá para ver, porque tira a máscara para falar e depois começa a querer lacrar em cima do deputado, toma uma baita invertida, e nós temos um trecho disso para mostrar aqui, caso você não tenha visto. Gente, parece até ironia do destino. Olha quem sentou do meu lado agorinha agora. Nicolas, eu te indaguei se você vai continuar fazendo crimes em pleno plenário. Eu não estou falando da minha participação do Big Brother, eu estou falando do seu decoro parlamentar que foi quebrado em pleno plenário da Câmara. Você sabe que você poderia ter saído preso, né? Preso, e é um crime inafiançável. Transfobia. E também o decoro. Você sabe que... E a sua cassação, os seus outros processos? Você expôs uma menina de 14 anos. Você expôs uma menina de 14 anos, estudante num colégio de Belo Horizonte. Não, eu não minto. Eu não minto, Nico. Você quebrou o decoro. Você agora vai enfrentar um processo de cassação. Não é ironia do destino. Eu ontem estava divulgando uma lista para assinarem. Bom, e aí continua, né? Tem vários vídeos circulando, ela hostilizando o deputado, dizendo depois que paga o salário dele, né? Adoraria poder falar isso, então, para todos os esquerdistas, né? Mas a verdade é que o deputado se manteve calmo, né? Apesar da hostilização dessa pessoa que eu nunca vi na vida. Eu não acompanho o BBB, mas parece que foi a única coisa que ela fez de, vamos lá, relevante na vida, né? Mas o mais divertido disso tudo é o vídeo que ela gravou depois, e de novo com a máscara. Aí já, eu acho que dentro do carro. Né? Impressionante o esforço de sinalização de falsa virtude. Normalmente de quem não tem muita virtude. Precisa lacrar perante a patota. Né? Mas vejam que interessante. E o pior de tudo é a gente ver que o cara tá errado, que o cara cometeu um crime e as pessoas no avião, praticamente 200 contra 1,
200 pessoas contra uma. Falando, é isso mesmo, Nicolas, não é crime nada, fala mesmo, sabe? Olha, temos que fazer a nossa parte, porque senão essas pessoas vão começar a achar que isso tá certo, né? A gente vê aí feminicídios todos os dias, né? Crimes de transfobia, né? Por que as mulheres trans, por que as travestis vivem tão à margem da sociedade? Por esse tipo de comportamento, por esse tipo de apoio. E no final, uma mulher e um senhor vieram me dar um apoio. Mas fora isso, foi o avião inteiro parabenizando esse criminoso. O avião inteiro. Então veja que curioso, né? A imensa maioria de 200 contra 1, ou no caso 3, né? Ela triplicou depois no vídeo, né? O apoio que ela teve. Essa imensa maioria não sabe de nada. Todos estão defendendo um criminoso. Ela só não apresenta o crime. Transfobia, mas não sabe explicar onde está a transfobia em dizer que é perigoso para as mulheres que um homem biológico entre num ringue para espancá-las, o que é perigoso, né? Então, de novo, só slogans, só afetação de falsa virtude, só monopólio, né, de fins nobres e tentando lacrar para cima do deputado. E depois que percebe a imensa maioria contra ela, ela conclui que a sociedade está perdida e que eles, os ungidos, precisam esclarecer esse bando de idiota, né? Todo mundo que viaja de avião, por exemplo, deve ser a tal zelite do Lula, né? Então, mostra como essa turma da lacrosfera vive numa bolha. Eles vivem numa bolha, eles perderam totalmente o contato com a realidade. Ela foi lacrar para cima do deputado, foi vaiada, foi criticada por todo mundo presente no avião, como ela mesma reconhece, e se convence de que está todo mundo errado. E ela, que não apresentou nada objetivo e concreto, continuou com a afetação e os rótulos, né? É a típica esquerdista, como a deputada Tabata Amaral, que anda querendo cortar cabeças, censurar todo mundo, né? Eu acho que é falso, né? Essa placa é falsa, mas a montagem é boa. Proibido fazer piadas que sejam afirmações jocosas e absurdas, porque piada, claro, não pode ser jocosa, tem que ser séria, que nem a Tabata, que é muito séria, porque vai empurrar a história rumo à salvação da humanidade. Já falamos disso ontem, só queria trazer essa ilustração e a frase, claro, do Sir Winston Churchill. Algumas pessoas têm a ideia de que a liberdade de expressão é eles falarem o que dá na telha, o que eles querem. Mas se qualquer um reagir, retrucar, disser qualquer coisa de volta, isso é um absurdo, uma coisa revoltante, né? Então é exatamente a definição da Tabata. Ela quer calar todo mundo porque ela tá certa, assim como a tal da Ana Paula Renault, acho que é isso, do BBB. Elas estão certas e todo mundo no avião e todo mundo no Brasil tá errado. Mas como ela tem o poder na mão, no caso da Tabata, né, ela vai acionar os pares na Câmara, quiçá o STF, para fazer alguma coisa em relação ao crime que não existiu. Porque essa turma não tem condição de travar um debate civilizado, aberto, plural, por 10 segundos com alguém da direita. Essa é a verdade. Por exemplo, a verdade dos fatos é que o desmatamento na Amazônia está disparando. Quem mostrou foi a própria Globo, né? Onde anda a esquerda? Onde anda a Greta Thunberg e o DiCaprio? A Marina Silva. Quer dizer, salta 60% a área desmatada em relação ao 2022, do desgoverno do genocida Bolsonaro, e a turma toda ambientalista tá que nem a Xuxa, comendo alface, olhando para o chão, que nem avestruz. É impressionante essa turma. Agora, como diz o mestre Fiuza, por trás da ideologia dessa patota, siga o dinheiro, siga o carreirismo, que você vai encontrar, via de regra, muita justificativa para o que a gente vê por aí. Exemplo, um grupo que diz representar os Yanomamis pediu quase 7 bilhões de reais de indenização ao Estado por conta lá da desnutrição, quer dizer, eles, lembrando, né, a incoerência,
Eles são uma tribo que querem ficar isoladas da exploração do homem branco, da colonização cristã, querem ficar protegidos da humanidade, porque eles são os bons selvagens russonianos, e quando morrem de fome, a culpa é do Estado que não invadiu a reserva para alimentá-los. Então, deixando a incoerência de lado, uma ONG pedindo quase 7 bilhões de reais de indenização. Suspeito, né? Haja amor pelos índios. Só que não. E como eu sempre digo aqui, essa história de woke, progressismo e tudo, não é chato, é perigoso. E aí você vê isso quando você começa a perceber que está ganhando força no Brasil a discussão sobre a primeira indicação para o STF do Lula ser uma mulher negra. Uma mulher negra tem que ter 2 quesitos na interseccionalidade. Já foi o ministro Fachin apoiando e hoje está lá no Globo, campanha para Lula indicar a mulher negra para ministra do STF ganha força. O movimento se intensifica com o apoio do ministro Silvio Almeida e Aniele Franco, que acho que o único mérito é ser irmã, né, da Marielle Franco. Eu achava que era esposa, mas sei lá. E o curioso é o seguinte, o debate não gira em torno de competência, idoneidade, histórico de causas julgadas. É uma mulher negra. É isso que eles estão em busca. Quer dizer, isso mostra o perigo, né? Porque eu que pensei que para ser um ministro do Supremo, o ideal é que fosse alguém que entendesse a importância de ser o guardião da Constituição. Mas eu sou apenas ingênuo e reacionário, como vocês sabem. Meus caros, quem quiser vir para um país onde a Suprema Corte ainda é decente, com alguns originalistas, conservadores, com uma maioria conservadora que inclusive revogou Roe versus Wade, que era um abuso de poder contra o federalismo americano, mais do que sobre aborto, né? Mas foi ótima notícia sobre aborto também, por dificultar a imposição federal disso. Você precisa de um visto, e eu recomendo o DM Visaló para você ver as suas condições de estar aplicando para um visto entre os 180 existentes, com a Ingrid, que é uma advogada da área, 30 anos de experiência. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Vá lá no Instagram e diga que chegou por meio da minha live, que você vai ser muito bem atendido. Meus caros, a democracia está em alta na China. E a prova disso é que Xi Jinping foi reeleito para o seu 3º mandato com 100% de apoio do Partido Comunista Chinês. Ou seja, o cara é uma unanimidade. A frase da epígrafe do livro Mentes Cativas diz assim, eu acho que é a frase de epígrafe, se não está em algum lugar no livro. Quando alguém acerta 50% das coisas, flip a coin, né? Quando o cara acerta 60%, pô, esse cara é bom. Esse cara está acertando mais do que errando, o cara está tendo um poder premonitório, interessante. Agora, quando o cara acerta 100% das coisas, você está diante de um picareta. Quando o cara tem a unanimidade, é porque quem discordar dele morre. Só isso. Só isso. Então, isso é para lembrar o que é a democracia, entre aspas, claro, a ditadura de 72 anos do Partido Comunista Chinês, defendido pelo PT e por Lula. É isso que eles querem. É isso que eles almejam. Imagina que coisa mais prática e eficiente. Não precisar mais dessas eleições todas, que você pode trazer à tona o passado do Lula, lembrar que ele foi condenado em tudo que é instância e num malabarismo supremo solto e ficou elegível. Imagina você ter que debater a sério com a direita, né, rebater os argumentos da direita. Isso tudo é muito trabalhoso. Muito trabalhoso. É muito mais fácil você ter 3 mil pessoas ali na cúpula do PCC e já tem até um nome no Brasil, né? Usa logo o PCC mesmo, a turma lá que tinha diálogo cabuloso com o PT, e está tudo resolvido, né? Você reduz muito o custo da democracia, né? O Xi Jinping indo para o 3º mandato, unanimidade, é o sonho do Lula. Agora vamos falar um pouquinho de Covid, porque falei da China, lembrei disso. A necessidade de gritar
é indiretamente proporcional à sua autoridade legítima. Quando começou a pandemia, realmente todo mundo assustado, com medo, o Dr. Fauci era um gigante. O que ele falava era ciência. Então ele podia falar baixinho, né? Chegava lá e falava assim, tem que usar máscara, 2 máscaras. E todo mundo falava ciência. Aí ele começou a ter que gritar, eu sou a ciência, eu sou a ciência. Hoje em dia ele está se esgoelando, berrando, desesperado, porque já ficou claro que ele é uma farsa, uma fraude. E é interessante isso para a gente pensar, né? Nesse paralelo com a esquerda que vive gritando, rotulando, interditando o debate e tentando monopolizar a fala em nome da ciência, da justiça social, da preocupação com as minorias e por aí vai. Ainda sobre o Covid, ou não, mas há um mistério no ar de que os australianos estão morrendo mortes extras do ponto de vista estatístico, como não se via há 80 anos. E segundo o Sun, o mesmo fenômeno está ocorrendo no Reino Unido. O Paulo Zanotto, para quem não lembra, um cientista que foi calado, censurado durante a pandemia por trazer perguntas incômodas, ele chama atenção para isso, né? Mistério dos 12% de excesso de morte na Austrália no ano passado, os maiores níveis fora da pandemia em 80 anos. Gestores de saúde, né, vão comentar alguma coisa ou vão ficar nesse vergonhoso silêncio? É negacionista que chama? Então temos dúvidas, temos perguntas, mas ninguém quer dar resposta. Quer continuar enfiando substância feita às pressas, que não está mostrando grande eficácia, até nos bebezinhos de 6 meses, porque afinal de contas é preciso vender esse troço. É um mercado de dezenas de bilhões de dólares. E por falar em mercado de dezenas de bilhões de dólares, derreteu o valor de ativos em dezenas de bilhões de dólares, porque o Silicon Valley Bank teve uma perda de quase 2 bilhões de dólares e anunciou que vai ter que vender ações ou títulos de dívida para levantar capital. E tudo isso está deixando todo mundo muito apreensivo. O que eu posso falar sobre isso é o seguinte, eu não vou me alongar muito, mas eu falei aqui já rapidamente sobre a questão do ponche da festa. O resumo da ópera, muito resumido, é que quando você tem excesso de liquidez no mercado, artificialmente injetada pelos bancos centrais e os governos, é análogo a um sujeito que está bêbado. Ele tem uma euforia insustentável. E nessa euforia, ele relaxa os critérios de julgamento. Ele começa a achar tudo mais bonito do que é. Já viu aquele bêbado? Né, ele começa a enxergar meio assim, daqui a pouco ele está olhando e está lá a mocreia que ele está achando que é modelo. Né? Então, é isso que acontece. E nesse contexto, investimentos não muito sábios ou prudentes acontecem. E isso vai numa linha do triângulo de Hayek, que é uma coisa mais técnica e complexa, não vou entrar nisso agora, mas isso vai na cadeia toda até chegar naquela base que são os investimentos mais ousados e arriscados, tipo investimento anjo, venture capital, startups, né? O sujeito está conhecendo, está começando, está com um rabisco no papel, já levantou ali 10 milhões de dólares com uma ideia. Pô, isso é muito arriscado. Quando o mundo consegue colocar o preço do tempo de uma forma mais razoável, ou seja, quando os juros natural é mais realista, isso faz com que, para sair da gaveta esse projeto de investimentos, o cara cobre uma taxa de retorno maior. Então não vai ser qualquer aventura que vai sensibilizar esses investidores. Quando o mundo está desesperado, sem yield, por outro lado, todo mundo começa a chamar o urubu de meu louro e começa a investir em qualquer coisa. Até a Dilma vira uma noiva bonita. Então é isso que está mais ou menos acontecendo. E pela quarta vez em 150 anos, como eu falei ontem, hoje está aqui o gráfico, a oferta monetária está contraindo. Isso não é um bom prognóstico. No passado, quando isso aconteceu,
nós tivemos certas catástrofes financeiras. Então, a ampla maioria dos depósitos desse Silicon Valley Bank não era daqueles até $250 mil cobertos pelo seguro do sistema monetário americano, o FDIC. Pelo contrário, quase tudo era muito acima disso, até porque é uma área muito rica, com muita gente bilionária investindo em startups. E isso aumenta o risco de contágio do sistema. É por isso que até as ações do JP Morgan derreteram. E, claro, como diz o Fernando Urich, né, o tamanho do prejuízo não realizado no balanço dos bancos americanos, segundo o próprio FDIC, né, é um negócio sem precedentes. Então, isso é aquela história, né? Aí vem a sensação de que vamos viver 2008 de novo, e os bancos centrais que estão começando a subir juros para colocar alguma disciplina nesses mercados ensandecidos, eles vão lá e tem que abaixar de novo e viram um eletrocardiograma de um defunto, né? Morreu. O juros ficou anos e anos e anos zero. Quando acontece isso, você começa a fazer loucuras com o dinheiro. Então é bom ficar atento, é bom entender que esse cenário clama por medidas mais cautelosas. E claro, diante disso tudo, tem uma postagem que chamou minha atenção, até porque tem um comentário do Elon Musk também. Eu não quero criar aqui um elo direto de culpa, de responsabilidade, mas que chama a atenção o fato de que estamos vivendo numa gerentocracia, né? Os octogenários, quiçá os nonagenários, estão no comando do mundo, né? Olha só que coisa. Joe Biden tem 80, a Nancy Pelosi 82, o Klaus Schwab, o todo-poderoso de Davos, 84, e o George Soros, claro, o demônio incorporado em forma humana, 94. É impressionante, né? Como nós estamos vendo as mesmas pessoas no comando, dando as cartas, no poder, há décadas. Há décadas. Uma renovação faria bem, né? A humanidade, eu penso. Bom, quando tem esse cenário de tensão mundial crescente, né, existe uma coisa chamada flight to quality. Via de regra, as pessoas correm para títulos do Tesouro Americano, que são percebidos como sem risco. Nunca deu calote, aquela coisa. Mesmo que não tenha yield, é seguro. Então você começa a se preocupar mais com o retorno do seu capital do que com o retorno sobre o capital investido. E para isso você precisa fazer remessas. Eu recomendo como solução de câmbio a consultoria do Adilson Góes, CEO da Fair USA, meu parceiro. E no Brasil eu uso a corretora da Fair por anos e recomendo o serviço. Então tem os dados aqui embaixo. Tira as dúvidas lá com o Góes, um cara nota 10, super gente boa, e vai poder te ajudar com a sua solução de câmbio. Meus caros, a tara da imprensa em relação às joias, talvez um outro investimento seguro, quem precisa fugir de estados fracassados sabe disso, o povo hebreu gosta de joias, não é à toa, né? Mas a tara da nossa mídia com as joias que foram dadas de presente a Bolsonaro e que ele nem tocou e que continuou na caixa um ano lá, né? Essa tara continua. Então, o Globo só fala disso. A única coisa que o Globo não faz, claro, é lembrar que Lula incorporou quase todos os presentes que ele ganhou ao seu acervo pessoal e ainda chegou a brigar pelo direito de pegá-los quando foram confiscados. Porque ele acha que o presente do companheiro Maduro, do companheiro Xi Jinping, para ele como presidente, é um presente pessoal. O Bolsonaro nem tocou nas caixas, nas joias, mas é o que tem para a esquerda para o jantar de hoje. A narrativa de que ele é corrupto por conta dos presentes, que ele nem viu direito o que era. Agora, Lula, que quer guardar tudo para ele, Lula diz que não dá para achar que o gostoso no país é guardar dinheiro. Bom, eu vejo vários problemas com isso. Vários. Eu também não vou me alongar muito, não.
Primeira coisa que eu vou chamar a atenção é que o Lula tem companheiros muito próximos que adoram guardar dinheiro. Tá? É o caso do Gedel, que tinha 51 milhões de reais em malas, né? E que elogia Lula. Agora, do ponto de vista econômico, vamos lá. Poupança é o que garante investimento. E quanto maior for o pool de poupança numa sociedade e mais desenvolvido o mercado de capitais, menor a taxa de juros natural. E aí melhor para quem quer pegar dinheiro emprestado que não tem para investir em expansão de negócios, startup e por aí vai. Então, quando o Lula fala isso, a gente entende a demagogia, o sensacionalismo e a ignorância econômica. Agora, o Lula não gosta que guardem dinheiro. Ele prefere que roubem. Só pode ser. E, óbvio, ele também está dizendo que a ideia do PIB não crescer é uma ideia não aceitável, porque, claro, tudo precisa de apenas vontade política ou então aquela história da autoajuda tupiniquim. O Lula vai ficar diante do espelho falando cresça PIB, e o PIB vai crescer magicamente. Claro que nada disso funciona, e ele mostra, quando ele parte para os meios, que ele entende tudo errado. Ele acha que tem que ter dinheiro do Estado investindo em infraestrutura, educação, melhoria de qualidade do povo, gastança, um governo perdulário, que tudo vai bombar no país. Como diz meu amigo João Luiz Mauad, teremos mais do mesmo. A política econômica do Dilma, né, está de volta. É só esperar pela debacle daqui a alguns anos ou meses. Quem puder, corra para as montanhas, porque esse tipo de política nunca falha. Dívida nas alturas e estagflação nos esperam ali na esquina. E não, o Mauad não é um pessimista, um urubu. Ele está apenas fazendo uma análise acurada, correta. Por exemplo, tudo bem que é muito cedo para essas coisas, mas a inflação já está acelerando. Tem aí a questão da educação, das matrículas, mas o Humberto Costa, senador petista, estava falando que faz o L, porque as previsões da LCA, que é uma consultoria cujo fundador foi presidente do BNDES nos anos Lula, o Luciano Coutinho, né, estava dizendo que a inflação de alimentos ia cair lá para frente. Então, com base numa previsão de um petista, eles estão comemorando porque fizeram um L. E a realidade, o que tem de concreto, é que as coisas já estão deteriorando e deteriorando de forma muito rápida, muito rápida. Por exemplo, a criação de empregos despencou, apesar da herança bendita deixada por Bolsonaro, foi mais ou menos metade do que foi no mesmo período do ano passado de Bolsonaro. E, diante disso tudo, é óbvio que a imprensa precisa ficar com as suas conjunções adversativas, a imprensa do mais. Só que antes era as coisas melhoram, mas Bolsonaro é feio e a previsão dos petistas é ruim, agora é as coisas estão muito ruins, mas Lula é fofo e quem sabe um dia as coisas possam melhorar, porque afinal de contas foi o que a cartomante disse. Né? Então, temos o Lauro Jardim dizendo que os bancos projetam que já podemos fechar o ano em recessão, mas isso pode não ser o fim do mundo. A Zeina Latifi dizendo que o desemprego é alto, mas está baixo. Né? Essa eu prefiro nem comentar. Né? Eu já comentei ontem, mas essa foi fantástica. Né? Realmente. Alta dos combustíveis, luz e água não vão pressionar a inflação, então vai subir tudo que é preço, mas a inflação está tranquila. E cobrar imposto de gasolina, claro, é a melhor coisa do mundo, disse a Miriam Leitão. Então, estamos diante de uma militância de blogueiros petistas que perderam totalmente o pudor. E, claro, o turismo pode não ser uma potência no Brasil, e deveria, não é porque temos problema de falta de segurança e um monte de outras coisas, infraestrutura, mas a natureza foi muito amiga do Brasil, né? Mas o brasileiro não soube aproveitar muito bem. Mas, claro, é um negócio importante. Atrai turistas, muito menos do que poderia, mas gera
né, consumo, hotelaria e por aí vai. E o Lula parece que não gosta muito disso, ele quer piorar o que já não vai muito bem. Então, eis que agora ele retomou com a exigência de visto para visitantes dos Estados Unidos, do Canadá, do Japão e da Austrália, em nome da reciprocidade, que é a típica inveja. Típica inveja. Ele faz com a gente. Os Estados Unidos é os Estados Unidos, meu chapa. Né? O país que é o destino de não só milhões de pessoas, como muita gente que quer vir ilegalmente e ficar. Então tem que ter algum critério, tem que ter algum filtro. Se dá o luxo de cobrar. É os Estados Unidos. Né? O Neymar cobra diferente do zagueiro de várzea. Fazer o quê? Né? Mas o complexo de vira-latas lulista diz assim, se os Estados Unidos exigem visto para entrar do brasileiro, o brasileiro vai exigir também do americano. Ou seja, se os Estados Unidos, no limite, derem um tiro no pé deles, a gente vai lá e vai dar um tiro no nosso pé e falar, toma, chupa, americano. Gostou? Tô aqui dando um tiro de bazuca no meu pé. E aí? É um critério meio esquisito. Né? Mas o meu amigo jornalista brasilianista, Brian Winter, escreveu, né, condenando a medida, dizendo, olha, pode não parecer pouco, mas para uma família de 2 filhos, 4 pessoas, pensando em fazer uma viagem de férias, isso agrega $600 no orçamento, só para tirar visto para ir para o Brasil. É o Lula jogando contra o país. Agora, se ele é tigrão com os turistas americanos, japoneses e canadenses, ele é tchutchuca com os ministros encalacrados aí com escândalos e justiça. Então aquela tal tolerância zero com qualquer mal feito do seu ministério já fracassou no primeiro teste. Né? Ele entubou que vai manter o Juscelino, porque afinal de contas é do Centrão, tem a governabilidade, tem aquelas coisas todas que a gente conhece muito bem e que se fosse no governo Bolsonaro a mídia estaria gritando, toma lá da cá, corrupção, blá blá blá. Haveria outras formas mais sensatas para Lula conseguir apoio sem precisar manter no primeiro escalão um ministro encrencado como Juscelino Filho. Mas dividir espaços e governar para todos são coisas a que nem Lula nem o PT estão acostumados, diz o editorial da Gazeta do Povo de hoje. Já a coluna do Mestre Guzzo, também na Gazeta do Povo, mostra aquela obsessão do PT e do Lula em barrar a tal CPI do 8 de janeiro. Por que, né, colocar a máquina tão pesada para tentar impedir investigação mais a fundo daquilo que eles rotulam como a maior ameaça que a democracia brasileira já sofreu? Será que esses vídeos que vieram à tona 2 anos depois do Capitólio, no 6 de janeiro, tem alguma coisa a nos dizer sobre a postura do PT? Hoje o governo exige com desespero que toda a questão do 8 de janeiro fique restrita à punição dos que estão na cadeia. Fora isso, ninguém pode abrir a boca para perguntar nada. Muito suspeito, muito estranho, não acham? Meus caros, a melhor revista do país é a Oeste. Fresquinha a edição de hoje, acabou de sair, cortina de fumaça, para não noticiar o fiasco de Lula. A velha mídia tira o foco de pautas centrais e finge que o governo Bolsonaro ainda não acabou. A história das joias caiu como uma luva nessa estratégia. E eu publiquei o meu texto, a minha coluna, sobre justamente as imagens do Capitólio. Assine a Revista Oeste, o link está aqui embaixo, desconto de 20% usando a promo code CONSTA20. A revista não aceita 1 centavo de Estado, de governo. Por isso mesmo precisa da sua assinatura, fazer um trabalho sério, independente e corajoso. Corajoso o suficiente para, claro, confrontar as ditaduras e apontar o elo do Lula e do seu PT com essas ditaduras. A Gazeta do Povo tem uma reportagem mostrando 7 vezes em que ditaduras alegaram combater fake news e discurso de ódio apenas para calar críticos. E quando você olha, todas as ditaduras são as ditaduras socialistas companheiras do PT. Né? Isso aqui não tem nenhuma novidade. O Schopenhauer chamava a atenção que aquele que espera que o diabo ande pelo mundo com chifres
será facilmente sua presa. O diabo normalmente vem em formato feminino. Será que eu estou sendo misógino aqui? Mas aquele filme Endiabrado é bom, com a Elizabeth Hurley. Ele vem em forma moderada, suave, fala mansa, pinta de moderada, de tolerante. Acho que tem que ter modas estatal para todos, todas. Sabe? Normalmente o diabo vem assim. Não estou dizendo que ele é uma certa deputada, cria de um bilionário brasileiro, mas quem acha que o diabo vai aparecer com a sua carranca feia, horrorosa, escancarada, não entendeu muito como é que funciona Satã, que era muito inteligente. O pecado de Satã nunca foi a burrice. Ele era o anjo caído, ele era aquele que desafiou Deus e queria o lugar de Deus. Né? Então, cuidado com essa turma que disfarça a censura autoritária de precisamos combater a fake news, a desinformação e o discurso de ódio. Discurso de ódio. Precisamos combater essas coisas, como calando o Constantino, demitindo o humorista e caçando o Nicolas Ferreira. Meu amigo Lacombe, na sua coluna da Gazeta do Povo de hoje, também chama atenção para isso, né? E destacando com muita tristeza os ídolos do PT, Fidel Castro e Che Guevara, que até hoje enganam trouxas. Quem quer ser enganado, porque dá um Google, né? Para ter uma noção do que fizeram esses monstros assassinos. E a América Latina insiste até hoje nesse troço. É a mesma ladainha, o mesmo esquete. Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, todos eles, não por acaso, companheiros do PT. Lacombe finaliza. Infelizmente, o mundo continua caminhando mal. Agora, ouvindo que o farol de força e estabilidade é a aliança entre China, de Xi Jinping, e a Rússia, de Putin. O novo ministro chinês das Relações Exteriores afirma que a fonte de tensão e conflito são os Estados Unidos e seus aliados. O nome dele é Qin Gang, e o recado é: se os americanos continuarem acelerando no caminho errado, haverá confronto. E se chegarmos a isso, é fácil saber de qual lado vão ficar. Irã, Cuba, Venezuela, Nicarágua, ditaduras africanas e, me dói muito, nessa minha incômoda lembrança de tantos déspotas, imaginar de que lado vai ficar o Brasil do PT. Nós sabemos, Lacombe, nós sabemos. Por exemplo, Lula já mandou o seu vassalo diplomático, o anão diplomático, se encontrar com o gigante ditador. A foto está aí. O PT tentou fazer isso de uma maneira um pouquinho mais discreta, porque sabe que isso gera alguma reação negativa na imprensa tucano-petista, por causa da ala tucana, e foi lá o próprio ditador sanguinário e estampou nas redes sociais sobre o maravilhoso encontro que ele teve com um anão diplomático lulista, Celso Amorim, que estão comprometidos em renovar nossos mecanismos de união e solidariedade que garantem o crescimento e bem-estar de Venezuela e Brasil. Claro, nós todos sabemos como o povo venezuelano vive num baita bem-estar de causar inveja a todos os meus vizinhos. Por isso que o Weston, que já foi apelidado de Westonzuela, está agora na contramão. Todos os venezuelanos que moram aqui estão saindo para ir aproveitar esse bem-estar lá na Venezuela. Só que não. Claro que não. O fluxo migratório é sempre de um país socialista para um país livre, capitalista. Sempre. Meus caros, se vocês querem aproveitar este fluxo migratório de vez e fazer que nem eu, que 8 anos atrás, quando Dilma foi reeleita, tomei essa decisão, preciso sair de um país que faz isso e respirar ares mais livres e normais e vir para cá, você vai precisar de uma casa. Você pode comprar até mesmo a minha. O sujeito que chegou aqui é porque eu estou ajeitando ela para listar e colocar a casa à venda. Então, você pode comprar a minha casa. Olha que legal. Para isso, você basta acessar o portfólio da Thormann e Caltabiano. A Cíntia e a Flávia têm
o melhor portfólio para oferecer na Flórida, mas nos Estados Unidos inteiro, porque elas trabalham com a Compass, que é a empresa que mais cresce nesse setor em uma década. E o trabalho delas é impecável, elas vão te dar um tratamento VIP, concierge, e vocês não vão se arrepender. Coloco minha mão no fogo, total confiança com o trabalho da Cíntia e da Flávia Caltabiano. Meus caros, agradeço a todos vocês. Tem algumas notas muito rápidas sobre aquele assunto que começa com S, termina com F e tem T no meio. E depois vamos dedicar uns 10 minutinhos para falar desse livro. Eu já mandei uma resenha para vocês, todos meus apoiadores do Locals. É um livro fantástico, vale muito a pena ler na íntegra, mas eu vou tentar fazer um resumão lá na comunidade do Locals. A todos vocês, muito obrigado. Sextou, eu acabei de publicar no canal Rod Constant Drums. Vá lá, tem 14 mil pessoas que me seguem lá na batera. E eu postei Celebration. Aquelas músicas típicas de casamento. Celebration, good times, come on. Graças a Deus que eu sou baterista e não cantor. Baterista até que eu sou razoável. E eles podem tirar muita coisa nossa. Nosso dinheiro, nossa liberdade de falar com 1,5 milhão de seguidores. Mas eles não podem tirar nosso desejo de viver e ser feliz. Então é por isso que eu postei essa música em homenagem a todos que querem insistir na vida, apesar de tudo e apesar deles. Muito obrigado a todos vocês. Ótimo final de semana. Até segunda-feira. Vamos desligando aqui as demais redes. Na maneira mais analógica